Shalom a todos, sejam bem-vindos a essa sala mais uma vez, como sempre, Sinagoga Virtual Talmud Torá. Hoje, 27 de Tevete do ano 5786, 16 de janeiro de 2026. É, Estamos na Paraxá Vairá. Eu apareci com leitura integral no capítulo 6, versículo 2, até o capítulo 9, 35 do livro de Êxodo. A porção para hoje é a quinta aliá. Está no mesmo livro, capítulo 8, verso 7, e vai até o versículo 18. Quer dizer, capítulo 8, verso 7 até o versículo 18. A Raptará está baseada no profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, e até o capítulo 29, verso 9. Temos também a Brit Hadashah, que é a nova aliança, ou aliança renovada, no capítulo 4, 4 de Lucas, verso 13 até o versículo 21. Para quem ouve, nosso comparador de hoje, como sempre, nessa quinta-feira, está com a palavra a partir de agora, que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, meus amados Ahim. Por que não nossos internautas que irão futuramente acompanhar esse trabalho, esse estudo, né? É uma satisfação mais um dia estarmos juntos aqui para contemplarmos a presença divina através dos seus ricos ensinamentos. Eu quero que vocês me informem aí como está o meu áudio. Está bem? Se caso estiver baixo, por favor, me fala aí no chat. Eu estarei acompanhando. Vamos fazer aqui a leitura alusiva à quinta aliá, através do compartilhamento de tela. Tudo bem? Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, Israel. E chamou, pois, Faraó a Moshe e a Arão e disse: Rogai ao Eterno que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Eterno. Respondeu Moshe a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Disse Faraó: amanhã. E Moshe disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Eterno nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moshe e Arão da presença de Faraó, e Moisés
Moshe clamou ao Eterno por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Eterno, pois, fez conforme a palavra de Moshe, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo o Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Eterno tinha dito. Disse mais o Eterno a Moshe: Dize, Arão, estende a tua mão, a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu as suas mãos com a vara e feriu o pó da terra. E houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Eis aqui a leitura, né, alusiva ao estudo de hoje, sendo a quinta aliá, mas eu quero aqui levar em considerações alguns fatos que ocorreram logo na apresentação de Moshe, para nos contextualizar. Na verdade, antes da apresentação, o que levou ao faraó a perseguir o nosso povo? Segundo a desculpa, a fala que foi anunciada ali em Bereshit, que o povo cresceu, se multiplicou e se tornou muito forte. De fato, foi verdade, né? Só que Faraó arrumou com uma desculpa e, e o povo, nosso povo, iria se afiliar, iria se associar a um outro povo para dominar a terra do Egito. Foi essa, então, a alegação que ele arrumou para começar, então, sobrevir à perseguição. E foi uma desculpa bem sábia, né? Astúcia, porque ele teve apoio do povo, do seu povo. Qual é a nação que vai querer estar querer ser expulsa de um povo que outrora era estrangeiro? Nós podemos muitas vezes entender quando os estrangeiros chegam a um determinado país e os tais começam a crescer, se tornar fortes, e aí, gradativamente, os moradores, os nativos, né, da terra, os naturais da terra, vai crescer, então, a inveja, de fato, né? A inveja é o que leva a tomar, que leva à cegueira, que comete coisas absurdas, de tal ponto de querer até
e matar, né? Como nós sabemos que, o princípio, lá em Bereshit, Caim matou seu irmão por causa do êxito, do sucesso que ele teve com seu sacrifício, justamente por conta da inveja. A inveja cega até o justo se ele não se policiar, né? Porque até então Caim era justo, certo? Mas com suas atitudes que, que não levava, de fato, como um ímpio até então, né? Apesar que tem uma conduta que não agradava ao Eterno, mas tinha chance de ser, de fazer conversão, de ter chuva, né? Mas assim ele não aceitou. Então o faraó ele começou a colocar sanções, tributos pesados contra o nosso povo e gradativamente ele foi aumentando, foi foi crescendo as suas perseguições, fortalecendo cada dia mais a sua perseguição, né? Depois ele começou, então, a colocar trabalhos pesados para chegar à escravidão, e, por último, nós vimos que foi a matança dos filhos, né? Macho, né? Sexo masculino. Ele foi gradual, ele foi bem astuto. Até então, o Eterno apresenta-se a Moshe após a morte aquelas autoridades, o faraó, da época quando ele fugiu do Egito, que ele então retorna para o Egito para libertar seu povo. É interessante que o Rosh Yehudá fala uma coisa que eu meditei muito sobre promessas vazias. Ao retornar Moshe, ele prometeu o povo que iria ser libertado do Egito, né, saindo da terra e sendo expulso pelo próprio faraó. E não somente isso, eles sairiam ricos com despojos. Para muitos incrédulos dentro do nosso povo, não fazia nenhum fundamento esta promessa. Por quê? Qual o exército que Moshe se apresentou quando retornou ao seu povo? E quem de fato era Moshe? O povo nunca iria, quer dizer, sabia que Moshe nunca tinha passado por nenhuma das aflições e até ali viveu o nosso povo. Moshe poderia muitos pensarem que era uma pessoa ingênua, uma pessoa inexperiente ou privilegiada, protegida, seja lá o que for, porque ele nunca experimentou, de fato, a escravidão. Ele, enquanto o povo estava, alguém poderia usar esse argumento, né? É por isso que muitos se apresentaram a ele criticando pela atitude que ele estava ali, prometendo algo e, e eles passaram a viver justamente o contrário, né? A escravidão ficou mais apertada, mais difícil após a apresentação de Moshe. Então, Moshe não tinha, segundo eu acredito que esses incrédulos, né? Moshe não tinha nenhuma experiência, era uma pessoa ingênua, porque não sabia o quanto era tão complexo a situação deles.
ao contemplar Moshe somente com a vara na sua mão. Aqueles que não atribuíram a fé no Eterno, eu acredito que duvidaram de Moshe. E ainda diz a tradição, muitos morreram no Egito, muitos morreram, não viram com seus próprios olhos a retirada, o êxito de fato do seu próprio povo, por falta de credibilidade. Para estes era promessa vazia, uma promessa utópica, surreal, como que Faraó, escravizando o povo, dominando, tendo o seu exército poderoso, iria ser vencido por um estranho, um desconhecido, apesar que era um hebreu, me refiro a Moshe, na visão daqueles incrédulos, como que iria acontecer? Se Moshe viesse com o exército, ficaria muito mais coerente, na verdade, Cristi, Abixamã. Se Moshe retornasse do Egito, se retornasse de É Midian, verdade. do deserto, com um exército forte, ficaria mais coerente, ficar com uma promessa realmente atingível, né? Mas ele aparece do deserto trazendo uma vara. Ainda mais uma pessoa que não teve nenhuma experiência. De fato, Moshe não teve nenhuma experiência acerca de sentir o que é escravidão, mas teve uma experiência para ser um grande líder, coisas que raramente um escravo tem este potencial, porque viveu vidas de escravidão. Raramente ele terá essa capacidade de ser um líder, né? Então, Moshe, ele foi preparado, ele tinha experiência de liderança, para isso que ele foi educado no Egito. Como eu falei lá na minha parte, na semana passada, que Moshe, ele foi preparado pelo próprio Egito para se tornar o libertador do povo que o próprio Egito estava escravizando. O Eterno usou o Egito, né, podemos dizer, para preparar, né, um grande líder. E Moshe era uma pessoa que sempre amou o seu povo, nós sabemos, e o nosso povo nunca foi desprotegido, como foi comentado, mas não era ainda o tempo de receber o auxílio, né, do Eterno. Então, o que acontece? Não seria mais viável o Eterno facilitar as coisas? O Moré, o Moshe, comentou, e foi comentado anteriormente, que o Eterno, desejando o Eterno, libertava o nosso povo sem muito ordeio, sem muita volta. Basta somente falar, determinar, e viria todas as pragas, ah, as feridas, né? Os golpes, que a palavra mais ideal seria golpes, todos os golpes de uma vez contra o Egito, para arrasar logo, para acabar com tudo e nosso povo não passar por todo aquele sofrimento. Porque não seria mais viável? Não seria. Não seria mais viável. Concorda, Ruxa? Quer falar alguma coisa? Não seria mais Sim, viável. concordo. Hum, Eu concordo, porque seria mais viável, mas o povo precisava conhecer a si próprio, né? Entendeu? exatamente.
O povo precisava conhecer a si próprio, ao mesmo tempo, o povo precisava ser co-participante com o Eterno para receber a liberdade. Todo, toda liberdade tem um preço a pagar. É necessário vivenciarmos experiências acirradas, inclusive as afrontas, as perseguições, se constrói um povo forte, um povo preparado. E a nossa nação hoje é do jeito que ela é, porque foi um povo que passou por muitas perseguições, por muitas afrontas. E aqui, nos dias que nós estamos vivenciando, não que estamos vivendo, nos dias que estamos vivenciando. Essa leitura que nós estamos aqui, essa história que aconteceu, né? Foi, acreditamos, de fato, foi o primeiro genocídio que aconteceu da história do nosso povo. Que aconteceu na história do nosso povo. E, como escravo, nosso povo não tinha nenhum recurso de guerra em mãos. Não tinha nenhuma organização política, podemos dizer, território, um exército formado para se defender. Não tinha. Era, humanamente falando, impossível. O que ele tinha, de fato, era unicamente a manifestação de Deus. Certo? Esse caso, o Eterno agiu, porque, de fato, era impossível. Mas, mesmo assim, eles teriam que participar, teriam que sofrer juntos. Sofrer para se tornar um povo unido, um povo forte. Toda vez que vamos trazer aqui para a educação dos nossos filhos, porque o Eterno nos trata-nos como filhos, e de fato somos filhos do Eterno, que obedece, né? Não geneticamente, lógico. É, quando uma mãe ou um pai super protetor, super protetor, ou faz tudo, né, que o filho deseja, o que acontece com essa criança? Ela vai se tornar uma criança mimada, uma criança rebelde, frágil, certo? Debilitada, uma criança que não sabe tomar decisões, porque nunca teve problemas para resolver, porque foi quem resolveu foram os pais. Nunca deixou a criança, passou por um perigo, né? Não deixou a criança livre, não transmitiu para ela a responsabilidade, mesmo dentro das suas restrições, nas suas limitações. A criança, nos primeiros anos, ela tem que começar a organizar seus brinquedos. Uma criança com 7 anos começa a ajudar os pais, lavar os pratos, enxugar os pratos, forrar a cama. Um adolescente com 15 anos, lavar suas roupas, ou ajudar o pai em algum trabalho, né? Auxiliar em entregar ferramentas, ou algum trabalho cerca da casa, alguma atividade para o lar. Certo? Vejamos aí, gradativamente, são passadas tarefas dentro das suas
possibilidades, dentro das suas limitações. Tem que ser feito isso. E, e sofrer também as consequências quando não são obedecidas. Deixar ela sofrer. O sofrimento faz parte. Também o ódio faz parte. É bom também os pais entenderem que o ódio também faz parte. A tristeza faz parte. A dor faz parte. Não que os pais vão querer que ele sofra, os pais não vai querer que, não vai ser provocador do sofrimento, da dor dos seus filhos, não. Mas também não ter esse medo de os filhos não passarem por estas situações, porque as tais situações, na verdade, são situações protetoras. A raiva, em certo ponto, faz parte da vida do ser humano. A tristeza faz parte, a aflição, certo? O que os pais devem ensinar seus filhos é lidar com tais emoções. Irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, a ira é do homem, mas temos que administrar essa emoção. A tristeza faz parte da vida do homem, mas tem que saber moldar, transformá-la em algo edificante, algo construtivo. A tristeza pode trazer conhecimento de onde errou, correções. A tristeza pode trazer sucesso para a vida do ser humano. Então, o Eterno deixou que nosso povo passasse por tudo isso. Eles ficaram amargurados de espírito, porque teria que viver isso aí. É algo humano, errar é humano. O que não é humano é medo de errar, certo? Que nunca terá sucesso, êxito na sua vida. Não existe superação sem uma atitude, sem uma situação de debilidade, de incapacidade. A superação vem através de situações vexatórias, né? A pessoa está já na situação bem delicada, bem difícil, e ela vai superar o momento, aquele momento, vai dar a volta por cima e vai agir. Isso é superação. Superação não é em momento que a pessoa está bem, está estabilizada, está tudo ok. Não, não tem superação nisso. Ela já passou, poderá ter passado, superação. Chegou então a estabilidade, porque após a superação vem o gozo, vem a felicidade, regozijo da liberdade. Mas antes disso, vem as aflições, que nós iremos vivenciar através das leituras mais na frente, o gozo da liberdade. Entenderam? Então, não queira odiar a situação que você está passando, porque você está aflita, ou está triste, ou está com raiva, ou está magoada, seja que for. Ou foi derrotada, ou teve fracasso. Não queira se entregar a isso. Não queira se entregar a isso. Mas admita que é um momento muito importante da sua vida, ou na minha vida, se estivermos vivendo isso. Se concentre nas soluções. Não fique atada aos problemas que não vai ter mais como voltar atrás. Pessoas que ficam presas aos problemas
ela está escrava, prisioneira. Mas quando ela está visionando na solução, ela está comprometida com a liberdade. Tá? Voltando aqui para a leitura, para eu focar, retornando aqui, mas não fugir do tema, vejamos que para dificultar mais a situação, Eterno manda fazer algo e os magos fizeram as mesmas coisas. Desde lá, quando Moisés se apresentou com Arão a Faraó, quando a vara se transformou em serpente, e os magos também fizeram a mesma coisa. Aí, mais na frente, Arão bate na água para transformar em sangue. A água do Nilo, né, em sangue, melhor dizendo. E os magos fizeram a mesma coisa. E nós vemos agora as rãs. De novo, os magos fizeram. Todavia, todavia, o faraó começou a tentar negociar. Outrora, ele se colocou duro, irredutível, indagando quem é esse Deus? Cadê esse Deus? Mostre esse Deus, mostre-me. Cadê ele? É inconcebível para um povo pagão, um povo que tenha seus deuses e, e figuras de animais ou de, enfim, de criaturas, chegar alguém que diz que o eterno Deus dos hebreus vem libertar. Cadê libertá-los? Cadê? Cadê ele? Mostre-me ele. E aí, como você vai mostrar? É inconcebível para a mente de alguém dizendo que vem um Deus, vai libertar. Cadê esse Deus? Apresenta aí o Deus, mostre-me, eu quero ver. Deixa de conversa fiada, vocês estão ansiosos aí, está inventando história, né? Vai trabalhar. Agora eu vou multiplicar, né, o trabalho de vocês. Agora já mostrou, já mais quebrado. Né? Não, peraí, roga ao seu Deus, né, ao Eterno, para tirar as mãos de mim que eu vou libertar seu povo. Já começou, já começou, já, desculpa aí que estou aqui com o meu gato. Já começou, então, a sentir na pele, né, de forma gradual, gradual. Então, como eu estava falando, ora, se, se os meus magos estão fazendo, né, então, isso quer dizer que tá, não está tão assim difícil, não. Né? É algo está equiparado aqui entre os meus magos aqui, os meus deuses, com o seu. Não é verdade? Mas na frente, a gente viu aí o golpe dos piolhos, né? Já os magos não puderam fazer. Aí entrou no limite. Aí reconheceram que aí é o dedo de Deus. Mesmo assim, Faraó, então, permaneceu duro, né? Não libertando o seu povo. Vejamos aí a situação. O Eterno, na verdade, estava brincando com o Faraó, estava rindo de Faraó. Vocês conhecem a história, um mito, uma fábula do sapo jogado na panela quente ou na chapa. Diz a fábula, né? Que o sapo, quando lançado numa panela
cuja água tem a temperatura agradável, como da lagoa, ele vai ficar ali, né, na boa. Mas saiba que tem uma chama bem branda e vai aquecendo gradativamente a temperatura da água. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar essa história, essa fábula? Né? Vai gradativamente elevando a temperatura da água e vai chegar ao ponto que o sapo ele vai ter uma resistência, ele vai também aumentar sua resistência, seu corpo vai se habituando à temperatura, vai habituando, mas vai chegar um certo momento que, por o sapo usar as suas energias, a energia tem limite, não é verdade? Tem limite. Vai chegar ao ponto que ele não vai ter mais força, porque ele já usou as suas cargas. E aí, meu amigo, aí não tem mais o pulo do gato, não tem mais, nem o pulo do sapo, porque o sapo perdeu esgotou a sua força e a água vai aquecer de tal forma que o sapo vai morrer fritado ou cozido, né? Ou na chapa é fritado. Então, o que acontece? Mais ou menos isso que aconteceu com o Faraó. O Faraó, percebemos aí que Faraó ele foi gradativamente ele aumentou a sua agressão, seus danos contra o nosso povo, começando com tributo, né? Depois trabalhos pesados, aí veio então escravidão, para chegar à morte dos filhos, das crianças. Gradativamente. Então, o Eterno agiu da mesma forma. Me dá, Geneguele, me dá. Da forma que nós fazemos, da mesma forma receberemos. Se nós plantamos maldades, né, maledicência, é, causamos algum dano a alguém, isso vai vir de volta. Ao passo, se fizermos algo bom, elogiamos, honramos as pessoas, ao invés de falar mal, honramos as pessoas, elogiamos as pessoas, fazemos bem para nossos semelhantes, vai vir de volta para nós. Me dá, Geniguele me dá. Né? O que se faz, colhe, recebe. Né? Foi assim que o Eterno agiu. O Eterno agiu gradualmente. E diz também que esses golpes que o Eterno mandou foi justamente pelas atitudes que Faraó cometeu ao nosso povo, né? Foram, foram, foram a resposta, o retorno de tudo aquilo que nosso povo sofreu nas mãos de Faraó. Tá? No caso do piolho, por exemplo, né? Que Faraó, um exemplo aqui, Faraó proibia nosso povo tomar banho. Aí a pessoa que não toma banho termina adquirindo, né, essas coisas. Né? E a questão do Nilo, diz a tradição, o faraó forçar, obrigar nosso povo a pegar água, né, para eles, para o egípcio. Tá? Então, é isso aí. É, qualquer atitude que nós fizemos a favor do nosso semelhante, nós receberemos de volta. Certo? E eu quero finalizar fechando aqui. Tá? Todos nós temos a capacidade de
Todos nós passamos por alguma situação, certo? Que é o passo que o Eterno poderá nos auxiliar, nos ajudar nesse propósito. Mas temos que confiar no seu auxílio, confiar no seu socorro, porque o Eterno só vai agir se a gente atribuir a Ele o nosso socorro, né? De onde nós devemos sempre buscar, tá bom? Então, são essas palavras. Desde já, agradeço a todos a vossa presença aqui e também aos nossos internautas que irão acompanhar, assistir esse trabalho. Desde já, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, pode cancelar.